meus amores, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje iremos fazer a correção da atividade da página 14 do nosso livro didático. Na página 14, ele pediu que, de acordo com as suas lembranças, completasse aí a seguir as frases. Então, nessa atividade, ela seria toda baseada na sua lembrança, portanto, uma atividade pessoal. Então, você iria colocar aí algo que lhe remetesse à lembrança, de acordo com o cheiro que você havia sentido. Então, cada um ia colocar algo pessoal, certo? Então, a página 14, ela é toda pessoal. Também tivemos a atividade da página 76 e 77 do nosso caderno de atividade. Recordar histórias. Esse foi o assunto da semana passada. E no primeiro quesito ele diz: você estudou diferentes maneiras de organizar o tempo. A respeito desse assunto, faça esta atividade. Letra A. Pinte as imagens que mostram maneira de as pessoas organizarem o tempo e os acontecimentos. Então você ia pintar aí aquilo que nos ajudaria a organizar o tempo. No caso aí, nossa linha de tempo, que a gente pode estar construindo com recordações antigas do passado, o relógio, que nos ajuda a organizar o tempo, marcando a hora para a gente, e o calendário, marcando dias e meses do ano. Então, na letra B, ele diz: observe novamente as imagens e escreva os números dos quadrinhos correspondentes, marcando. Então, o número 1 da imagem, que mostra a melhor maneira de observarmos a mudança na vida de uma pessoa. Então, a melhor maneira de observar a mudança na vida dessa pessoa é na linha do tempo. Porque ali ele vai colocar fotos de quando era bebê, quando cresceu mais um pouquinho, ficou jovem, adulto, envelheceu. Então, tem todas as etapas da vida ali. Então, essa é a melhor maneira. Então, o número 1 seria a linha do tempo. Ele pede para a gente colocar o número 2 na imagem que mostra a melhor maneira de organizarmos o nosso dia. Então, o nosso dia, a melhor maneira é o relógio, porque ele vai marcar direitinho os horários para a gente durante aquele dia. E o número 3 ficou o calendário, que ele pede para marcar a melhor maneira de organizar o ano. Então, no calendário é que temos todos os meses do ano. Então, o calendário seria número 3. O segundo quesito da página 77, ele diz: você estudou que, com o passar do tempo, mudanças acontecem com o corpo das pessoas e também nos ambientes. Pense nas mudanças que ocorreram em sua vida desde o nascimento e responda o item a seguir. Escreva 4 mudanças que aconteceram com você. Então, essa também seria pessoal. Você iria colocar aí 4 coisas que você observou e que acha que mudou no seu corpo, em você. Letra B. Circule a imagem que mostra exemplos do que não mudou em você. Então, você também iria olhar aquilo que você acreditava que não havia mudado em você. Então, no caso, a altura, a cor dos olhos ou a cor do cabelo. O que foi que não mudou? Então, você iria marcar. Essa foi a nossa atividade da semana passada. Hoje, nós iremos ver aí, no nosso livro didático, página 15, o conteúdo Registro da Memória, minha história em documentos e objetos. Então, olha só, vimos que o tempo passa e que muitas coisas acontecem no decorrer desse tempo. Então, costumamos guardar essas lembranças e nem todas as vezes guardamos só na nossa memória, porque também há o risco de esquecer. Então, muitas vezes registramos esses momentos, às vezes no diário, em um livro, muitas vezes por fotografias, em álbuns de fotografias. Então, costumamos guardar todos esses momentos. Então, ele diz o seguinte: o poeta Mário Quintana escreveu a respeito de uma lembrança de quando era criança. Vamos conhecer essa história. Então, aí no caso, ele fez a escrita das lembranças dele, daquilo que ele recordava. Com a ajuda do professor, leia o texto. Então, vocês têm aí um pequeno textinho que diz o seguinte: me lembro
É assim que se diz, me lembro, quando uma lembrança vem vindo de muito longe. Lembro-me é quando chega de repente. Me lembro que ao vir matricular-me no ginásio em Porto Alegre, estava terminando de construir o grande hotel. Um senhor amigo da família e dado as letras, levou-me por uma daquelas tardes de sábado, para as quais se abriam, como para o céu, as portas do internato. Internato aí, no caso, é a escola em que os alunos residiam. A escola passava dias ali, o dia todo, naquele local, então era chamado de internato. A ver as obras do grande hotel. Fomos até o cimo do último andar. Então, cimo significa aí parte mais alta. Então, ele subiu até a parte mais alta do último andar. Então, olha só algumas lembranças dele. Ele recordou de ter ido a esse ginásio, ele recordou de ter visto o grande hotel, ainda em construção. Ele recordou também de ter ido à parte mais alta daquele local. Ele lembrou também do internato, do lugar onde ele estudava, do ginásio. O que é ginásio? Ginásio é do 6º ao 9º ano. É o ensino fundamental final, certo? Do 6º ao 9º ano. Então aí estão algumas lembranças dele. Após a leitura, responda as questões. Então vocês irão responder aí essas questões que perguntam. No texto, sublinho uma das lembranças que Mário Quintana tinha na infância. Então eu citei várias lembranças dele. E voltando ao texto, vocês também vão poder verificar isso. Então você vai aí sublinhar algumas das lembranças dele. A lembrança citada por Mário Quintana é de um acontecimento antigo ou recente. Trata-se de algo do passado ou é recente, está acontecendo nesse momento da vida dele. Então você vai ver aí e vai marcar apenas uma opção. Na página 16, ele diz: assim como aconteceu com Mário Quintana, durante a vida surgem lembranças de alguns momentos de nossa história pessoal. No entanto, às vezes não conseguimos nos lembrar de algo que ocorreu conosco. A lembrança daquilo que não recordamos, mas sabemos que aconteceu, pode ser resgatada de diversa maneira. Por exemplo, aí ele traz aí alguns exemplos de como a gente pode resgatar essas lembranças, de como a gente pode voltar a se lembrar daquilo que já aconteceu. Então ele diz, por meio de alguém que viu o acontecimento e pode nos contar a respeito dele, às vezes com uma conversa com mamãe e papai, conseguimos nos lembrar. Por meio de algum cartão de documento, cartão de aniversário, convite de aniversário, cartão de Natal, por meio de vídeos e fotografias, álbuns fotográficos. Então, por essas maneiras a gente consegue recordar tudo que já vivemos. Então, vocês vão observar aí na página seguinte, na página 17, as imagens e vai pintar as imagens que mostram situação que você lembra de ter vivido. Então, você só vai pintar aí aquilo que você lembra que aconteceu com você. Na página 18, você vai conversar com outras pessoas a respeito do passado para preencher essa fichinha aqui, certo? Então, de acordo com a sua vivência, com a sua história. Então, você vai precisar da ajuda da mamãe ou de algum outro adulto da sua casa. Aí, na página 19, tem um pequeno textinho que diz: os meus avós paternos vieram de Damasco, cidade da Síria. Falavam árabe, mas aprenderam o português. Quando mamãe e papai falam deles, utilizam as palavras de dois sítios, que significa avô e avó, em árabe. A autora desse texto nos contou parte da história da família dela. A família de Maís é formada por alguns imigrantes sírios, quer dizer, pessoas que vieram de outros países para o nosso. Pergunte a um adulto responsável por você se há histórias de imigrantes em sua família. Então você vai questionar a mamãe, papai ou vovô e vai responder também aí a página 19. Na página 20, você irá colocar aí a letra inicial de cada figurinha dessa para poder responder esse quesito e formar a frase que ele colocou aqui. Então aí a gente tem um ovo, qual a letra inicial? O O. Caso tenha dúvida, aí a gente volta aqui ao quadrinho, ó. Aqui tem todas as letrinhas iniciais, certo?
Então, essa é a nossa atividade do nosso livro de hoje de História. Então, ficou da página 15 à página 20 do nosso livro didático, certo? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula.